Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui um vídeo para falar de algum assunto relacionado com a psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre o complexo de Édipo da mulher, ou da menina. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Quando a gente fala de complexo de Édipo feminino, ou seja, como se dá o complexo de Édipo na mulher, nós temos uma caricatura de como isso se dá, né? Qual que é a ideia que geralmente se tem? Que a menina, ela tem uma relação de amor com a mãe, primeiro. Depois, ela descobre que os meninos têm pênis, que as meninas não têm pênis. E a menina, então, fica com inveja do menino, porque o menino tem pênis e ela não tem. Com base nessa inveja, nesse ressentimento que ela tem do fato de que o menino tem pênis e ela não tem, ou seja, lhe falta algo, né? Ela tenta ali encontrar algum prazer no clitóris, é o clitóris que tem uma certa importância, não a vagina. E aí ela fica nesse dilema, assim, de que ela não tem um pênis. E aí ela vai e descobre que a mãe dela também não tem pênis e, portanto, a mãe não é aquela capaz de oferecer para ela a posse de um pênis. E aí, nesse conflito todo, então a mãe deixa de ser um objeto de amor, a menina tem uma decepção com a figura da mãe, e ela passa então a tomar o pai como objeto de amor, porque sim, o pai tem pênis, o pai pode me dar algo, o pai pode me fornecer então essa coisa do pênis. E aí a menina então passa a dirigir o seu amor pelo pai e passa a ter um ressentimento pela mãe. E aí, acaba que a menina ainda continua se sentindo incompleta, porque ela não recebe esse pênis do pai, mas depois, então, ela vai buscar, de alguma maneira, em outros homens, essa completude que lhe falta, isso que lhe falta. Então, ela busca no amor de outros homens alguém que possa fornecer ela um pênis. Aí, a mulher, na sua vida adulta, ela vai engravidar. Quando ela engravidar, ela vai se tornar mãe, e se tornando mãe, ela vai ter um bebê. E esse bebê vai completar ela. E o bebê vai ser, digamos assim, o pênis que faltava à mulher. Evidentemente que essa leitura assim do complexo de Édipo é bastante uma caricatura, né? Se a gente for ler assim, realmente a gente vai ter uma leitura bem problemática. O Freud, é importante lembrar, ele não tinha muito conhecimento de como se daria o complexo de Édipo na mulher. Ele era um homem machista, numa sociedade patriarcal. Então, quando a gente pensa no complexo de Édipo da menina, a gente pode olhar para a teoria do Freud e tentar reler ela de uma perspectiva mais contemporânea, que é o que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo. Então, o primeiro ponto que quando a gente discute, né, é um pouco desconstruir essa noção caricata do complexo de Édipo da mulher. Primeiro, o que é inveja do pênis? Será que inveja é uma coisa ruim? O que é o pênis? Será que é o pênis ou é o falo? Porque falo não é a mesma coisa que pênis. Será que a mulher inveja o falo ou será que ela inveja o pênis enquanto órgão sexual? O que é esse conflito entre a figura da mãe e a figura do pai? Em que sentido a mulher, de alguma maneira, se completa quando tem um filho? Tudo isso precisa ser lido de uma maneira um pouco mais crítica, para a gente pensar como se dá o complexo de Édipo na mulher. E aí a primeira coisa que eu queria então é tentar, vamos deixar essa caricatura de lado e vamos tentar pensar ela de um jeito mais metafórico. Segundo elemento importante para a gente pensar o complexo de Édipo da mulher é também não tomar o complexo de Édipo da mulher como foi pensado pelo Freud como uma coisa normativa. Não é como a coisa deveria ser, mas sim como a coisa se dá numa sociedade patriarcal. Então, quando a gente está descrevendo o complexo de Édipo da mulher, a gente está descrevendo como esse complexo se dá no contexto de uma sociedade patriarcal. Não é como deveria ser, não há normatividade. Então, tirar aqui a noção de normatividade. Quando a gente for pensar também a questão da inveja, do ciúme, do ressentimento, é pensar que todo sentimento humano é válido. Não pensar esses sentimentos como de um ponto de vista moral. E um próximo elemento, né, que a gente precisa já desconstruir é que não existe complexo de Electra. Para a psicanálise. Complexo de Electra é um conceito lá do Jung, né, para descrever o que seria na mulher o paralelo do complexo de Édipo. Para a psicanálise só existe complexo de Édipo, tanto para a menina quanto para o menino é complexo de Édipo. Então, quando a gente pensa, então, primeiro ponto, não existe complexo de Electra. Tanto o menino como a menina apresentam sentimentos ambíguos, tanto pela figura paterna quanto pela figura materna. Então, a gente precisa entender esse ponto aqui.
O complexo de Édipo, tanto para o menino quanto para a menina, envolve amar e odiar o pai, envolve amar e odiar a mãe. Ponto. Não é como assim, o complexo de Édipo do menino é odiar o pai e querer a mãe. O complexo de Édipo da menina é odiar a mãe e querer o pai. Não. Os dois, tanto para o menino quanto para a menina, envolvem sentimentos ambíguos, tanto em relação ao pai quanto em relação à mãe. O pai e a mãe são, tanto para o menino quanto para a menina, objetos de amor e ódio. Outra coisa importante, quando a gente fala de pai e mãe, nós não estamos falando de pai biológico, mãe biológica. Nós estamos falando de funções ou lugares simbólicos. O que é o pai? O pai é aquela função ou lugar simbólico relacionado com a lei, com a autoridade, com o não, com a proibição. O que é mãe? Mãe não é a mãe biológica. Mãe é um lugar, é uma função relacionada com cuidado, amor, nutrição. Portanto, pai e mãe são figuras simbólicas. A mãe representa tudo aquilo que para a criança é uma figura de cuidado e nutrição. A mãe representa tudo que é figura de cuidado e nutrição. O pai representa tudo aquilo que é figura de autoridade, proibição, interdição. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos uma menina que é filha de um casal de gays, um casal de 2 homens. Essa menina vai ter momentos em que ela vai experimentar desses pais uma figura de cuidado, de nutrição. Quando isso acontecer, ela está em contato com uma figura materna. Da mesma maneira, esses pais também em alguns momentos vão dizer assim, não pode isso, não pode aquilo, colocando autoridade. Nesse momento, a criança está diante da figura paterna. Portanto, tanto até mesmo num casal heterossexual, às vezes a mãe ocupa o lugar de pai, o pai ocupa o lugar de mãe e vai transitando nesses lugares. Às vezes a mãe diz não, às vezes o pai carrega no colo e faz carinho. Portanto, quando a gente fala de pai e mãe, nós estamos falando de funções simbólicas e não de pessoas concretas, biologicamente pai ou mãe. Então, isso a gente precisa ter em mente. E a figura do pai, quanto a figura da mãe, despertam sentimentos ambíguos. A figura do pai é uma figura de autoridade que diz não pode. E por isso causa ódio na criança. Que raiva que eu não posso. Que raiva dessa limitação. Da mesma maneira, a figura do pai também é a figura da proteção. Do provedor, do protetor. A figura que me protege. Portanto, também desperta um sentimento de amor. Da mesma maneira, a mãe, a figura da mãe, a função simbólica de mãe é de cuidado, nutrição, carinho. Isso desperta amor. Mas a figura da mãe também é aquela figura incompleta, que eu choro pedindo mamar e ela não vem. Eu fico lá chorando e ela não vem me dar mamar. Ela tem os afazeres dela, domésticos ou outras coisas, e ela simplesmente se esquece de mim. E por isso eu também sinto ódio. Então, no complexo de Édipo, tanto a figura paterna quanto a figura materna são alvos de amor e ódio, de sentimentos ambíguos. Quando a gente pensa no complexo de Édipo da mulher ou da menina, existe um primeiro momento que é pré-edípico, que é o momento em que a figura da mãe é a figura principal de desejo. Então a mãe amamenta a menina, a mãe dá banho na menina, isso numa sociedade patriarcal. Então, geralmente quem faz isso é a mãe biológica. Geralmente a mulher, fica incumbida de realizar esses trabalhos de maternagem. Mas como eu disse, por mãe, nós não temos que entender mãe biológica. Se nós tivermos uma cultura mais avançada, uma cultura que divide as tarefas de modo mais igualitário, em que o pai também dá banho na filha, em que o pai também vai lá com a chupetinha ou com a mamadeira e amamenta a criança, esse pai, nesse momento, está assumindo a função simbólica de maternagem. Portanto, nesse momento, o pai está sendo uma figura materna para essa criança. Então, no primeiro momento, a menina, ela vai ter como seu principal objeto de desejo essa pessoa que estiver cumprindo a função materna. Essa figura materna, não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é não binário,
essa figura materna vai ser o primeiro objeto de amor daquela criança. Então, a mãe é o primeiro objeto de desejo. É a primeira pessoa a ocupar esse lugar de onde eu me sinto desejada. E, ao mesmo tempo, onde eu sinto desejo de ser desejada. Depois nós vamos ter, né, depois desse momento pré-edípico, nós podemos falar de uma descoberta das tarefas de menina e constatação de que não ter um pênis lhe dá um lugar de inferioridade. Aqui nós devemos tomar um certo cuidado. Quando eu estiver falando de pênis na psicanálise, nós não estamos falando do pênis como órgão genital. Nós estamos muito mais trabalhando com o conceito de falo. O que é o falo? O falo não é o pênis enquanto órgão sexual. O falo é tudo aquilo que o pênis representa numa sociedade patriarcal. Então vamos pensar o seguinte: nós vivemos numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, em que aqueles que têm pênis têm certos privilégios. E a menina, desde criança, vai perceber isso. Vai perceber que o menino tem um cuidado diferente, que o menino se exige coisas diferentes. A menina, brincar de casinha, limpar, tarefas domésticas, os deveres da menina. A menina percebe isso desde criança, que ela é socializada para trabalhos e tarefas domésticas. A menina brinca de boneca, ela é a mãe. A menina brinca de cozinheira, ela é a que cuida das tarefas domésticas. Então, desde pequeno, a menina vai entrar em contato com o fato de que na nossa sociedade patriarcal, certas tarefas são exigidas dela, enquanto essas tarefas não são exigidas do menino. Não é exigido do menino que lave louça. Que estranho, né? Vamos pensar que uma menina que tem um irmãozinho. Aí a mãe chega e fala assim: filha, vai lá lavar as louças. Aí ela fala: mas meu irmão tá aqui jogando bola, sai pra jogar bola, fica jogando videogame. Por que você não pede ele? Aí algumas famílias com contexto mais patriarcal, o que a mãe responde? Não, mas lavar a louça é coisa de menina, vai lá lavar a louça. Você já tem que aprender desde cedo. Você já é mocinha, quando você crescer, você vai ter que aprender a cuidar da casa. Então a menina, desde cedo, na nossa cultura patriarcal, ela vai perceber que algumas tarefas são exigidas dela e não é exigida do menino. Em algum momento, né, a menina vai perceber, então, que aquelas pessoas... Porque a menina, em algum momento, ela vai ver o menino sem roupa, ou ela vai ter um contato com o fato de que existe uma marca de diferença. De que existe pessoas que têm pênis e pessoas que não têm. E na nossa cultura, geralmente, as pessoas que têm pênis têm certo privilégio. E a pessoa que não tem pênis, ela não tem esses privilégios. E ela vai perceber isso. Então, a menina vai perceber, na maneira como ela é socializada, que os meninos têm um lugar especial. Portanto, quando a gente estiver falando de pênis, na verdade, a gente está falando de falo. Não é o pênis enquanto órgão sexual. É o que representa ser um menino na nossa cultura. É os privilégios relacionados a isso. E o que representa ser uma menina. Aquela que falta algo. Aquela que é colocada num lugar de inferioridade. Então, vai haver uma descoberta, uma percepção de inferioridade. A menina vai perceber que ela é tratada como se ela fosse inferior aos meninos. Seja, se ela for filha única, né? Ela vai perceber isso pelos priminhos, ela vai perceber isso de alguma maneira. Que quando se é menino, se tem certos privilégios. E quando se é menina, se tem certas tarefas que se espera que a menina cumpra. E aí nós falamos então do conceito de inveja do pênis. E aqui, de novo, a gente tem que tomar cuidado com o conceito de inveja do pênis. Não é inveja no sentido negativo. Todo sentimento humano é válido. Todo sentimento humano é válido. A raiva é um sentimento humano, é válido. O ódio é um sentimento humano, é válido. A gente tem uma mania de pensar que existem sentimentos válidos e sentimentos inválidos, sentimentos bons e sentimentos ruins. Não! Todo sentimento é válido desde que ele seja apropriado ao que uma situação exige. Sentir raiva é errado? Pode ser errado se for uma raiva descontrolada, imoderada, mas sentir raiva diante da injustiça é errado? Não. É super importante que a gente sinta raiva quando a gente tem uma situação de injustiça diante de nós.
Da mesma maneira, sentir inveja, ciúme, ressentimento é sempre errado? Não! Sentir ciúme quando a gente está sendo ignorado e trocado e tratado como um mero objeto, ignorado naquilo que a gente é errado? Não! Mas um ciúme patológico, descontrolado e moderado é errado? Um ciúme que me faz querer controlar o outro? Sim, mas ciúme como um sentimento normal não é errado. Da mesma maneira, a raiva nem sempre é errado. Sentir raiva da injustiça, sentir raiva da opressão. Da mesma maneira, a inveja. Inveja é sempre algo ruim? Tudo bem, se eu invejo o sucesso do meu colega de trabalho, tudo bem, pode ser ruim. Mas invejar a vida de um bilionário, como eu queria, né? Eu nasci numa família pobre, cresci numa família pobre, tenho que trabalhar, tenho que lutar para conseguir ter acesso ao básico. Se eu sentir inveja de uma pessoa que nasceu numa família rica, que nasceu num berço rico, essa inveja necessariamente é algo ruim? Não, eles realmente estão numa situação invejável. Então existe um sentido de inveja que não é negativo. A gente pode entender inveja como desejo de ocupar uma posição de privilégio que nos foi negada por razões injustas. Uma pessoa muito pobre, uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que não tem acesso às coisas básicas, ela pode olhar para uma pessoa rica e falar assim: nossa, essa pessoa está numa posição invejável. Como eu queria poder ser rico, como eu queria ter acesso ao básico, como eu queria ter acesso a uma boa alimentação, como eu queria poder viajar. Eu percebo que na sociedade que nós estamos, uma sociedade injusta, certas pessoas estão em posição de riqueza, às vezes não porque elas mereceram estar ali, mas porque elas são herdeiras de famílias que exploraram e tudo mais. Então eu que sou uma pessoa pobre, que sou pobre não porque eu não me esforço, não porque eu não trabalho, não porque eu não busco, mas eu que sou pobre por causa de uma estrutura social injusta, quando eu olho para uma pessoa rica, de boas condições, eu tenho uma inveja de um tipo de inveja legítima. Não é inveja no sentido ruim da palavra, é inveja no sentido de aquela pessoa está naquela posição de maneira injusta. Como eu queria poder estar numa posição em que eu tivesse conforto, em que eu tivesse, mas só que de maneira justa, né? Da mesma maneira, então como a gente pode pensar em inveja do pênis? Primeiro, entendendo inveja não no sentido negativo. Inveja aqui é um sentimento legítimo diante de uma situação de inferioridade. E do pênis não é do órgão sexual, é do que o pênis representa, do falo, dos privilégios do homem na sociedade que a gente vive. Então, como a gente pode entender a inveja do pênis? A menina, quando ela percebe que ela é tratada diferente, quando ela percebe que ela é colocada numa condição de inferioridade, e quando ela percebe que os meninos têm certos privilégios, que deles não se exige certas tarefas, como as tarefas domésticas, a menina sente uma inveja, um ressentimento, um ciúme legítimo por causa da condição de inferioridade que ela está. Então, inveja do falo, na verdade, é uma inveja legítima. É um desejo legítimo de que a menina não estivesse numa condição desprivilegiada. É um desejo legítimo de que a menina também fosse tratada como um ser importante, de que ela não fosse relegada à posição de ser inferior. Portanto, quando a gente estiver falando de inveja do pênis, não é inveja no sentido negativo. O próprio Nietzsche, né? O Nietzsche ele destacava a importância do ressentimento como um conceito não negativo, mas positivo. Então, a inveja, ciúme ou ressentimento do pênis pode ser compreendida não no sentido pejorativo. A inveja também não é pelo pênis enquanto órgão sexual. A inveja é pelo o que o pênis representa. É pelo lugar fálico que os meninos ocupam. É pelo lugar de privilégios masculinos. E aí nós temos então um terceiro momento que a gente pode pensar, né? Pensa no primeiro momento, a descoberta das tarefas de menina. O segundo momento, da inveja, do ciúme e do falo. O terceiro momento é a decepção com a figura materna. Aqui nós vamos pensar, né? A decepção com a figura da mãe. O que é a mãe? É a figura da mulher. Ou seja, a menina olha para a mãe e se decepciona.
Porque a mãe está numa condição de inferioridade. Porque a mãe representa a condição de inferioridade da mulher. Então há uma decepção. Antes, a figura materna, que era o objeto de desejo, a figura materna que era eu desejo ser desejada pela minha mãe, essa figura, na verdade, a menina descobre que na nossa sociedade é entendida como uma figura de inferioridade. A mãe, aquela figura onipotente, aquela que me amamenta, aquela que é meu mundo, na verdade, é aquela que está na condição de inferioridade. Então a menina pode experimentar nesse momento um sentimento de decepção. Estou decepcionada porque eu olhava para minha mãe como uma figura grande, como uma figura onipotente, como uma figura do meu desejo. Mas agora eu percebo que a minha mãe, na verdade, representa a condição de inferioridade. Diante disso, né? E aqui nós já estamos pensando que geralmente acontece, não que deve acontecer. Geralmente acontece da menina ficar decepcionada ao descobrir que a mãe está no lugar de inferioridade. Não precisa ser assim. Mas geralmente em sociedades patriarcais, ainda mais se a gente pensar o tempo da era vitoriana em que o Freud viveu, a menina então sente um sentimento de decepção. A partir dessa decepção, um quarto ponto que pode acontecer é uma resignação natural e aceitação dessa condição feminina. Então a menina fala, realmente, eu sou mulher e, portanto, eu devo aceitar o meu destino. O meu destino é esse lugar de inferioridade. E aí, então, que acontece o quinto momento, que é a realização de uma completude no papel de mãe. Então essa menina vai crescer, aí o complexo de Édipo da menina não se fecha, ele fica aberto para a vida inteira. A menina vai crescer e quando ela se tornar adulta, ela vai buscar então uma completude. Já que eu sou inferior, eu preciso de alguém que me complete. Já que eu sou inferior, eu preciso de uma completude. E na nossa sociedade patriarcal, como que a mulher alcança completude? Casando-se e tendo filhos. Tem um texto na Bíblia, né, lá em Timóteo, que o Deutero Paulo, o que ele fala? A mulher será salva dando à luz a filhos. Ele chega lá e fala assim, quem pecou primeiro não foi o homem, foi a mulher. Por isso a mulher é inferior. Mas a mulher, mesmo sendo inferior, ela pode se redimir. Como? Casando-se e dando luz a filhos. É isso. Nos contos de fada é assim, não é? Como que a mulher se redime? No amor ou na maternidade? Em muitos casos, né, isso é padrão em filmes românticos que retratam os contos de fada, que uma mulher que não encontrou realização no amor, uma mulher mal amada, ela se torna uma vilã. E uma mulher que encontrou na maternidade a possibilidade de cuidar de um filho, ela é a mulher que se completa. Então, por exemplo, né, a Malévola. Quem já viu a história da Malévola, né? Ela é uma mulher mal amada, então ela se torna uma mulher ruim. Mas quando ela pode cuidar de uma criança, exercer o papel de mãe, ela se redime. Da mesma maneira, né, tem o Once Upon a Time, Era Uma Vez. Tem uma personagem lá que é a Regina. Ela é uma vilã. Uma vilã por quê? Mal amada. O esposo dela acaba morrendo. Ela acaba se tornando uma vilã porque perdeu o amor do homem. Mas ela se redime sendo mãe. Então ela passa a mudar, né, na série, quando ela passa a ocupar esse lugar materno. Ela muda pelo filho. Então, como que a mulher é resgatada da condição de inferioridade? Pelo papel do casamento e da maternidade. A mulher é resgatada assim. E aí, né, é que, por exemplo, o Freud escreve que aquele que detém o emblema fálico pelo qual a mãe o deseja e o prefere a criança. Então, o Freud, quando ele vai falar da inveja, o Freud não, né? O Lacan, quando ele vai falar da inveja do pênis, o que ele escreve, na verdade, é que a figura paterna acaba sendo aquele que detém o emblema fálico, pelo qual a mãe o deseja e o prefere a criança. O que o Lacan está falando aqui? Ele está tratando, então, de uma interpretação simbólica do complexo de Édipo da menina. O que ele está dizendo? A menina se decepciona com a mãe. A mãe está no lugar de inferioridade. E a menina, então, passa a ver no pai o emblema do masculino, o emblema daquele que tem poder. E ela entende, porque, nossa, então deve ser por isso que a minha mãe dá tanta atenção pro meu pai. É por isso que minha mãe às vezes me deixa chorando, me deixa sem o mamar,
para ir lá dar atenção pro meu pai. Ela dorme com meu pai, ela fica com meu pai, ela passa tempo com meu pai. Agora tá explicado. É porque o meu pai é homem. É porque minha mãe tem que se dedicar ao homem. É por isso que minha mãe prefere meu pai ao invés de mim. Então há uma decepção com a mãe por causa disso. Porque a criança percebe que a mulher busca no homem realização. Na maternidade e no amor. Por isso, por exemplo, uma autora feminista chamada Valesca Zanello, ela vai dizer que os dois dispositivos principais de opressão da mulher é o dispositivo do amor, ou seja, a mulher só se realiza, só se completa no amor, e o dispositivo materno, a mulher só se realiza e se completa na maternidade. Então, quando a gente estiver falando de complexo de Édipo da mulher, na realidade, o complexo de Édipo da mulher é o quê? É um conflito entre a figura do homem e a figura da mulher. A figura do homem como uma figura de privilégios, a figura da mulher como uma figura de inferioridade. E é nesse conflito que a menina está tentando se encontrar, que numa sociedade patriarcal, o que geralmente acontece é que a menina descobre então que sua condição é de inferioridade, se decepciona com a figura da mãe, acaba então buscando em um homem, buscando numa figura masculina algo que pode completá-la. E aí ela busca uma realização no casamento e na maternidade. A mulher se completa, ela se realiza em lugares então que ela vai ser de alguma maneira privilegiada, o lugar de esposa e o lugar de mãe. Então a inveja do falo é o quê? É a inveja legítima por um lugar de privilégio. E a mulher só vai encontrar esse lugar fálico, esse lugar de privilégio, então no lugar de mãe e de esposa. Pelo menos se a mulher consegue encontrar algum lugar em que ela é valorizada, ou algum lugar onde ela é admirada, algum lugar onde ela ganha um destaque, é no papel de mãe, é no papel de esposa. Esposa e mãe. Por isso o lugar de esposa e mãe completa a mulher, porque é o lugar fálico que ela inveja. Inveja no sentido legítimo. Então percebam que, na verdade, quando a gente descreve esse percurso, a gente não está descrevendo como as coisas deveriam ser, mas sim como as coisas geralmente acontecem. Ou geralmente acontecia. Agora está mudando, né? Agora a mulher pode descobrir que a condição de inferioridade onde ela é colocada é uma condição ruim. A mulher pode descobrir na inveja do falo, na verdade, uma força de revolução, uma força de transformação, uma força de constatação. Ela pode transformar o seu ressentimento em luta feminista. Ela pode transformar a sua inveja em luta, o seu ódio pelo lugar privilegiado do homem em luta. Portanto, essa inveja não é uma inveja ruim. É uma inveja legítima de luta por uma condição de injustiça. Luta contra uma condição de injustiça, uma condição de inferioridade onde ela foi colocada. E da mesma maneira, a mulher agora pode encontrar realização em outros espaços. Ela não precisa mais pensar que o único lugar onde ela encontra realização é na maternidade ou como esposa. Claro, se ela quiser encontrar realização como esposa e como mãe, ótimo, mas desde que seja uma escolha dela e não algo que foi imposto. Então, a mulher, nós podemos pensar assim, hoje, ela pode encontrar realização não só na maternidade, ela pode encontrar realização no sucesso, na carreira, na luta feminista. Portanto, se a gente for fazer uma releitura do complexo de Édipo da mulher, nós podemos pensar então que há outras maneiras da mulher lidar com esse conflito colocado pelo complexo de Édipo feminino. O complexo de Édipo feminino, na verdade, é um conflito entre perceber o homem ocupando um lugar de privilégio e superioridade e perceber a condição da mulher colocada como algo inferior. Tradicionalmente, em culturas patriarcais, a mulher resolveu esse problema aceitando o lugar de inferioridade e buscando realização na maternidade e como esposa. Mas pode ser diferente. Pode ser outra maneira. Ela pode transformar, inclusive, a inveja do pênis em força motriz legítima de luta por justiça. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo.
Se você gostou deste vídeo, né, tem também a minha chave Pix na descrição, caso você queira fazer uma doação de agradecimento em qualquer valor por esse vídeo. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos e até mais.